Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou Sidney Silva, tá? Antes de tudo, gostaria de agradecer a toda a equipe, né, do Universo da Radiologia. Professor Rodrigo Lima, muito obrigado pelo convite. É uma honra imensa participar desse projeto junto com vocês, tá bom? Eu vou contar um pouco da minha história, né, sobre a história da radiologia, breve história da radiologia, mas de grande valia para a minha vida, ok? Como a gente está vendo, né, eu sou tecnólogo em radiologia, tá? Terminei o meu curso em final de 2017, ainda muito recente, né? Em março de 2017, eu já estava atuando como docente na escola técnica, tá? E logo após, em abril, eu já estava atuando também como técnico em radiologia no Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo, na região do ABC, né? Esse hospital é um hospital maternidade, referência aqui na região, ok? Então, claro, foi tudo muito rápido, graças a Deus, mas foi tudo com esforço, né? Como eu mencionei, eu finalizei a graduação em 2017, com quase um ano e meio, né, de estágio dentro de um único hospital, né? Então, eu tive bastante contato, tive bastante conhecimento, né? E a busca pelo conhecimento nos leva a coisas que a gente não sequer faz questão de entender, né? Busca pelo conhecimento é sempre. Tá? Então, se motivem, tá? Se motivem a buscar conhecimento, se motivem a se capacitar cada vez mais. No momento, eu sou pós-graduado em tomografia e ressonância magnética, estou cursando, finalizando, né, a pós-graduação docência do ensino superior com ênfase na saúde e estou fazendo também um curso de gestão em pessoas e marketing, ok? Ainda atuo, né, no hospital universitário, tá, ao mesmo tempo, e hoje atuo em duas instituições, duas escolas técnicas no momento, né, uma na região do Grande ABC e outra na região da Grande São Paulo. Bom, nós vamos falar de uma área que eu trabalho no momento, atuo, né, há quase 2 anos e meio, na verdade, dentro da radiologia pediátrica. Quero deixar até bem claro para os técnicos, profissionais que já estão atuando no momento, a área da pediatria, a área da radiologia pediátrica em si, ela abrange vários fatores, né? A gente pode indicar como pediatria desde o primeiro dia, das primeiras horas de nascimento até hoje, né, 12, 13 anos, ainda estamos falando da área pediátrica, né? Ainda estamos falando de uma área bem específica, tá? Então, eu vou abranger bastante dentro da área neonatal, que é a área que eu trabalho. Claro, vou mencionar das outras áreas em si, mas basicamente da área neonatal, que é onde que eu atuo no momento, ok? Nós vamos falar um pouco sobre os benefícios, os cuidados com a radioproteção, com a proteção radiológica e para que, qual que é a função, né, desse exame, para que serve a radiologia pediátrica, qual que é a função do médico solicitar um exame, né? E aí a gente vai abrangendo ao longo dessa nossa aula, ok? Então vamos lá. Bom, antes de tudo, né, essa imagem, claro, nós já conhecemos, nós já vimos essas imagens algumas vezes, né, mas ela vai lembrar e dar aquela pequena ressalva nos pais. Você pai, você mãe que está assistindo a nossa aula de hoje, quero deixar uma pequena ressalva, né? Quando nós vamos levar as crianças, os filhos, os sobrinhos, os netos, né, para fazer um exame, seja qual for, né, e para ir no médico em si, uma das primeiras coisas que se menciona, né, para as crianças, olha, nós vamos lá no médico, tá? Se você não ficar quieto, eu vou pedir para o doutor dar uma injeção em você, né? E aí o que acontece? O que acontece? Essa criança, ela já vai brava, né? E quando ela vê o jaleco, quando ela vê aquele profissional, na hora de fazer o exame, ela se assusta, ela fica com medo, fica com receio, né? O jaleco branco dá à criança a entender que é um médico, né? Então aquele médico vai dar a injeção, mesmo sendo um simples exame de raio-x, o que a gente costuma brincar sempre, né? Um selfie, vamos tirar uma foto, né? Mas
acaba por isso as crianças tendo receio em ir fazer o tipo do exame, um raio-x ou uma tomografia que seja, tá? O início da radiologia pediátrica, né, pela história em si, aproximadamente aí na década de 60, né, mais tranquilamente, mais forte, mais especificamente falando nos anos 90. Né? Essa época dos anos 90 começou a ter um desenvolvimento melhor, a gente começou a falar de otimização de dose, a gente vai falar disso durante a nossa aula, mas teve uma melhor ressalva. Por que uma melhor ressalva? Os técnicos, os profissionais que trabalham com a radiologia pediátrica em si, eles começaram a ter uma melhor vivência, eles começaram a ter uma melhor capacidade e a entender que a pediatria não é a mesma coisa de estar fazendo um raio-x em um adulto, por exemplo. Tá? Tem algumas particularidades, grandes particularidades, para se levar em consideração na hora de estar fazendo o exame. Lá nas épocas, nos primórdios, né, podemos dizer assim, a gente lembra, né, essas imagens são imagens de redes sociais, são imagens que tem na internet, então a gente acaba se deparando muitas vezes com esses tipos de imagem, e são imagens que nos levam a observar alguns detalhes, né? Primeiro, olha a mãozinha aqui do que podemos chamar de médico, né? A gente não sabe a profissionalização ideal, porque não tem nenhuma identificação específica, mas sem proteção radiológica, né? Um dos primeiros pontos que a gente pode observar, né? A enfermeira também aqui é o mesmo parâmetro, sem proteção radiológica, muito próximo ao que a gente considera da ampola, né? E a imobilização desta criança. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre as imobilizações, como que se pode ser feito aí de uma forma mais tranquila para a criança. Não dessa forma, claro, né? Mas nos primórdios a gente começa a observar a importância da proteção radiológica, a importância de uma imobilização para essa criança. Você acha que essa criança está assustada? Olha a carinha dela, né? Então, a gente vai abrangendo isso daí. Agora uma pergunta bastante clássica, né? É fácil? Será que deve ser fácil trabalhar com radiologia pediátrica, com criança, né? Será que é tranquilo? Será? Na tomografia computadorizada, na ressonância, na medicina nuclear, sabemos a importância da radioterapia também, os raios-x, né? Os profissionais da saúde em si, a área da enfermagem, será que é fácil trabalhar com a área da radiologia pediátrica? Eu costumo dizer, fácil não é, né? Porque tem todos os seus primórdios, como a gente já mencionou. Mas, se você trabalhar com amor, se você trabalhar com vontade, se você ir ao serviço, se você ir aos seus plantões de uma forma com empatia, trazendo todos os nossos requisitos de humanização, isso vai ser bem mais tranquilo. E é claro, com o tempo, com a profissionalização, com todo você, com o seu cuidado durante os seus plantões, durante a sua rotina de trabalho, você vai percebendo que isso vai ficando mais fácil. Você vai percebendo que isso você vai criando uma certa artimanha, podemos dizer assim, né? E essas artimanhas vai te ajudando durante o seu plantão, com técnicas, com conversas, com estruturas que levam o paciente a ficar mais tranquilo. A gente vai entender isso aos poucos. E o profissional, o técnico em radiologia em si, o que ele precisa? Pode ser ele precisa de uma capacitação, ele precisa de uma especialização, não, não. O próprio curso de radiologia, o técnico em radiologia, o tecnólogo, ele te leva a estar propício para trabalhar com radiologia pediátrica, seja qual for a modalidade, né? Dentro do raio-x, tomo, ressonância, radioterapia, medicina nuclear, nós sabemos que é super importante
termos as outras capacitações, pós-graduação, especialização e assim sucessivamente. Mas dentro do raio-x em si, a gente não precisa, tá? O raio-x, o técnico que trabalha na radiologia, na parte do raio-x, não precisa fazer nada além do curso técnico ou curso de tecnólogo, ok? Só que, claro, ele precisa ter uma paciência de Jó, podemos dizer assim, né? Ele precisa ser um profissional que tenha uma certa paciência, não só com o paciente, mas com os pais, com o acompanhante desse paciente. Claro que muitas vezes, dentro do hospital, você trabalha com ambulatório, você trabalha com pacientes internados, então é você e a criança muitas vezes, né? Então você precisa ter uma paciência e, além de tudo isso, gostar de criança, né? Precisa ser prestativo, precisa ser comunicativo, precisa brincar com a criança, conversar, ao mesmo tempo ter um certo profissionalismo aí. Claro, né? Essas três características, acredito que isso não só pela pediatria, né? Toda dentro da nossa área, dentro do nosso profissionalismo, devemos levar isso em consideração. Dentro da área infantil, não se fala, né? Precisa ser paciente, prestativo e dedicado, né? Porque o profissional, ele vai se dedicar não só à sua profissão, mas vai se dedicar a fazer um exame melhor. Vai se dedicar a fazer um exame rápido, mas eficaz, né? Então ele precisa sim ser humanizado. Ele precisa sim ter uma empatia com essa criança, ou com esse pai, com essa mãe, com esse acompanhante, para que o exame saia de uma forma ainda melhor. É super importante alertarmos, né, e a gente poder entender isso, que as crianças hoje nem sempre vai colaborar, né? Eu trabalho muito com neonatal, eu sei muito bem que muitas vezes a criança não vai colaborar, né? Só que a gente tem que tentar. Eu sempre brinco, né? Às vezes a gente está lá no leito, no neonatal, é incubadora, né? Que a gente trabalha, então aquela incubadora, a criança está lá e a gente entra dentro da neonatal, né, de um das neos, normalmente lá onde eu trabalho, por exemplo, né, são 7 neonatais, ou seja, 7 salas com vários bebês em cada delas, né, normalmente 4, 5, claro, depende do tamanho da sala, mas às vezes você entra e a técnica de enfermagem ou auxiliar ou a própria enfermeira já mencionou, essa criança aí não vai colaborar, hein? Nossa, ela é brava, que não sei o quê. E aí a gente vai brincando. Ué, mas neonatal? Neonatal é um dia, professor, de aula, de nascimento, 2 horas de nascimento, 1 hora de nascimento. E aí o que você faz? Eu converso. Mas, professor, a criança não vai te entender. Pelo contrário, na criança, a gente não pode falar com um adulto. Claro, a gente não vai lá, não, eu digo, não é assim. A questão não é essa, tá? Só que você não pode alterar o seu tom de voz. Seu tom de voz tem que ser mais tranquilo. Você tem que tentar falar de uma forma mais tranquila para aquela criança. E às vezes eu brinco lá na neonatal, né? Nossa, ô amigão, hoje você vai me ajudar, né? Você vai ficar quietinho, depois que o tio sair, você pode bagunçar. Bagunça aí com as meninas, mas deixa o tio trabalhar tranquilo. Tudo bem? A gente está combinado, então? E aí a gente vai fazendo as artimanhas, nisso conversando com a criança. E ao mesmo tempo já posicionando, já fazendo, colocando o chassi envelopado, já tudo certinho no posicionamento, deixando a ampola tudo pronto, conversando ao mesmo tempo. E aí você vai e faz o exame de uma forma mais tranquila, né? E a criança acaba sendo mais tranquila. Vale uma ressalva, né? Todas não vai dar jogo, né? Mas a maioria dá, tá? E quando não dá jogo, o que a gente faz? Aí a gente entra no que a gente está acostumado. O paciente não consegue colaborar, não fica quieto, não consegue ficar sozinho. Vestimentas no profissional da radiologia ou da enfermagem, muitas vezes da enfermagem, pai ou mãe que esteja ali presente, vestimentas de proteções radiológicas, pede para segurar e a gente faz o exame da melhor forma possível.
E é assim que nós devemos fazer. Um dos grandes problemas aí dentro da área da radiologia pediátrica em si é os índices, né? É os índices de como aconteceu esse tipo de fratura, né? De onde aconteceu esse tipo de fratura. E aí a gente leva a crer, dentro das estatísticas aí, que 39, 37%, isso vai agravando, tá? Vai aumentando com a pandemia. A gente sabe que essas crianças estão cada vez mais em casa, então isso vai acabar aumentando aí esses índices, tá? São índices de 2019, bem provável que isso já aumentou. Mas 37 das fraturas é no ambiente domiciliar, de repente a criança está brincando, de repente a criança cai, acaba se machucando, né? E 20% aí é nos ambientes escolares, tá? Claro, né? No ambiente escolar, a criança vai brincar no escorregador, vai correr, né? Acaba caindo, se machucando, e aí é onde acontece alguns tipos, a maioria das fraturas, tá? Os cuidados em casa não é diferente, tá? Carregador, fio, nas escadas, né? No próprio corredor, brincando de bicicleta e assim sucessivamente. Mas, infelizmente, pai, mãe, isso é um alerta não só do professor, mas isso é um alerta de todos os órgãos aí da área de pediatria, tá? Infelizmente, esse grau aí de ambiente domiciliar acaba nos mostrando um grau muito forte, tá? Dentro dessas fraturas, desses problemas, ambiente domiciliar, nós sabemos que às vezes o perigo está muito próximo, né? As nossas crianças vêm sofrendo muito com isso. O abuso, os maus tratos, né? Isso acontece muito e nos leva a crer que isso está acontecendo ainda mais na pandemia, né? Infelizmente. Então, qual que é a responsabilidade do profissional? Dentro do hospital que eu trabalho, a gente tem esse cuidado, né? Quando acontece dessas formas, muitas vezes há contradições, então a gente questiona, a gente pergunta, faz a nossa parte, encaminha para o instituto, para a assistente social, e ela vai fazer a melhor condição aí, se for necessário, chamar o 90, né? Para que tenha melhor cuidados aí nessa criança. Mas abre o olho, tá? O perigo às vezes está dentro da nossa casa, a gente não percebe, ok? Fica a dica. E aí, claro que hoje as crianças estão muito evoluídas, né? As crianças em si, hoje com 12, 13 anos, a gente até brinca, né, naqueles memes, com 12, 13 anos, a gente estava jogando Beyblade, né? Estava brincando de tazo, jogando fubeca, né? Bolinha de gude, para quem não conhece, né? E assim sucessivamente, né? Hoje as crianças com 12, 13 anos, se você falar que é criança, elas vão ficar bravas com você dentro da radiologia, sem dúvidas, tá? E aí, claro que inclui, como eu mencionei anteriormente, tá? Desde recém-nascido, 1 dia, 1 hora, 2 horas de nascimento, como crianças até aproximadamente 14 anos. Claro que se você for fazer um exame de uma criança de 13, 14 anos, hoje está bastante evoluído, você não precisa tratar como criança, né? Hoje, 10 anos, 9 anos, muitas vezes, você consegue fazer uma orientação, claro, com pai e mãe, né, um acompanhante próximo, muitas vezes, avisa, explica o que está fazendo, qual o posicionamento, às vezes a própria criança já sabe, por muitas vezes, vou contar uma particularidade minha, eu fiz exame de uma criança, podemos dizer assim, né? Ela tinha 13 anos na época, e eu fiz 2 vezes o posicionamento dela, e nas 2 vezes a própria criança já foi para a estativa, já foi fazer o posicionamento. Por quê? Porque infelizmente essa criança já está acostumada com a rotina hospitalar, em fazer exames, então já propriamente a criança já conhece quais são os procedimentos. Isso para a gente é importante, né? Já ajuda no caso, né? Mas nós sabemos que nem todos colaboram, tá bom? Os tipos de mobilização que a gente conhece, né, que a gente
pode ser que não conheça, mas acontece muitas vezes na Europa, acontece muito na América Latina, acaba acontecendo muitas formas de mobilização. Claro que isso era de formas anteriores, né, lá nos primórdios, é o famoso Pig Start, né, que é uma forma de mobilização, imobiliza a criança para fazer um tórax, para fazer um abdômen ortostático, para fazer tanto anteroposterior quanto posterior. Então, eram alguns tipos de posicionamento, de imobilizações para posicionamentos, tá? Tem também a prancha Taiwan, que essa prancha a gente coloca o chassi aqui abaixo, ó, tá? A gente consegue fazer a imobilização do paciente, consegue passar fitas de velcro aí para que a criança não se movimente, tá? Isso são algumas formas de mobilização. Claro que isso hoje, pelo meu conhecimento, tá? É pouco usado, né? Hoje, com algumas artimanhas, a gente usa outras formas, eu já vou explicar isso para vocês já já, mas anteriormente se usava muito dessa forma de mobilização, o que leva a crer que o posicionamento ficava correto, né? O exame ficaria perfeito, né? Porque está totalmente em perfil, totalmente em AP, em PA, a gente consegue fazer esse posicionamento. Aqui da mesma forma, tá? A gente consegue fazer tanto antero-posterior quanto lateralizado com raios horizontais, tá? Então, são alguns tipos, né, de imobilização e hoje o que é mais utilizado, né, algumas das imobilizações, eu particularmente costumo utilizar algumas formas com lençol, eu vou até explicar mais nos próximos slides. Aqui é feito também uma imobilização, aqui a gente está observando que a criança está até chorando, né, no momento. Então, como que é feito? Né? Você faz o que a gente chama de tubinho, né, tuchinho, né? Muitos falam de uma forma, outros falam de outra. Você vai enrolar essa criança no lençol, claro, se depende da estrutura que vai ser avaliado pelo médico, né? Nesse caso aqui, bem provável que está sendo feito, vai ser realizado o exame de tórax. Então, ele fez uma imobilização aqui nessa região, tá? Vai fazer uma trouxinha, né? Vai enrolar literalmente esse paciente no lençol para que ele não se movimente, tá bom? Então, os pais, para que serve, né, nessa hora de exame? É importante? Vai ajudar? Muitas vezes, sim, outras também não, né? Não podemos ser hipócritas de falar que não, né? Mas acaba acontecendo de ajudar a maioria das vezes. É sempre importante orientar os pais como que vai ser feito o exame, explicar qual que é o procedimento antes de fazer, né? E aí você pede auxílio para os pais segurar as mãos, né? Importante a proteção radiológica, o que na imagem a gente não vê, são imagens antigas, tá? Mas é mega importante. Aqui as orientações, a gente está colocando aqui um saquinho de areia, né? Acima do membro do paciente, é só para proteger, não, perdão, é só para manter num posicionamento adequado, aqui está fazendo de um abdômen, né? Lateralizado, com raios horizontais, e aí você coloca um saquinho de areia aí acima, tá? Uma almofada, aí você coloca um travesseiro, você coloca faixas enroladas dentro aí, ó, tá? E você consegue fazer um posicionamento mais tranquilo dessa criança. Então, a gente vai utilizando alguns benefícios, a gente vai utilizando umas condições, umas evoluções, umas tecnologias um pouco mais tranquila desta criança, né? De uma forma que a gente vai conseguindo fazer algumas condições. Qual que é a importância? Né? Para que é o benefício de um exame na área da radiologia pediátrica? Claro, depende do tipo, não é? Se for uma fratura, se for um risco, se for problemas cardíacos, se for problemas abdominais, depende do tipo da patologia ou da fratura específica dessa criança, um diagnóstico precoce. Né? Neonatal, a gente costuma fazer muito exame de pique, que é um catéter que costuma ser colocado, sondas nasogástricas, sondas umbilical, sondas interais. Então, a gente costuma utilizar
desses parâmetros, desses artifícios da radiologia pediátrica para auxiliar o médico também no diagnóstico precoce e até mesmo em questão do PIC, em questão das sondas, auxiliar no tratamento, né? De repente esse paciente está com dificuldades de respiração, dependendo do paciente está com dificuldades de alimentação, é passados os catéteres, as sondas, para que auxilie nesse tratamento. Então, isso é de mega importância, né? Claro, não podemos deixar de falar que o auxílio nas visualizações de patologias é super importante, auxílios em tratamentos, como eu mencionei, também é mega importante. Auxílios de visualizações de patologias, né? Claro que a gente sabe, a gente tem como característica a nossa imagem, os olhos do médico, então, sendo assim, muitas vezes a gente consegue visualizar algumas patologias. Costumamos fazer ossos longos para crianças pediátricas neonatal, por causa de sínfises, que acaba diminuindo o crescimento ósseo, deformações ósseas, patologias que são variações anatômicas, então acaba auxiliando muito nesses casos. E claro, o comum aí, quem nunca ouviu falar, né, na criança cofrinho, né? Porque a criança acaba ingerindo uma moeda, ingerindo algum objeto, um clipe, uma caneta, uma agulha, seja lá qual for, e acaba a gente visualizando isso na imagem. Só lembrando aqui, tá? A imagem convencional e não digital, tá? Por isso a condição um pouco abaixo aí do que nós estamos acostumados quando se fala de radiologia digital, né? Aqui a gente vê o corpo estranho, né? E aqui a gente vê utilizando o método de endoscopia para avaliar em qual região que está preso este aparelho, tá bom? Aqui é feita uma microcirurgia e é retirado essa moeda da melhor forma possível. Alguns tipos de fratura, a gente vai começar a observar que acaba nos levando a crer que depende do tipo da fratura da criança, depende da região, né? Aqui a gente está vendo a placa de crescimento, né? Que a gente menciona que a criança vai evoluindo a parte óssea específica dessa criança de uma forma mais tranquila, então esse crescimento é propício e quando se fratura essa região, acaba muitas vezes podendo levar a criança a ter algum tipo de deformação. E isso ocorre muitas vezes, um método aí que o pai ou que a mãe acaba segurando essa criança, né? Lembrando que os ossinhos ainda estão muito frágeis, então a forma que puxa ou a forma que pega pode sim vir a fraturar algum tipo de osso próximo a articulações, né? Então isso acaba fraturando e levando riscos graves aí para que o paciente tenha algum problema posteriormente nessas regiões. E aí, algumas fraturinhas aí na região de fêmur, isso devido à queda da própria altura. E aí a gente tem um método novo, podemos dizer assim, mas não é tão novo, né? Os médicos estão utilizando aí o que a gente chama de fio de Kirsch, né? Então ele não coloca placa, ele não coloca parafuso, é apenas um fio que ele introduz aí, né, via cirurgia, claro, na região para que esse osso possa voltar a consolidar. E mais importante, para que esse osso possa continuar a crescer, né? Isso é importante, porque como tem um fio, o osso vai alavancando, vai aumentando, mantendo o crescimento e ao mesmo tempo consolidando a fratura, né? Isso é bastante importante. Algumas características dos ossos, né? A gente vai observando aí alguns tipos de consolidação. Na criança, como nós sabemos, a regeneração óssea é um pouco mais acelerada, justamente por toda a condição específica dessa criança, e a gente vai ver alguns tipos de imobilização que pode ocorrer aí durante esses percursos que vai auxiliar. Aqui alguns tipos de fraturas, a gente está até mega acostumado com esses tipos de fratura, quando o osso está
normal, alguns tipos de fraturas oblíquas, espiral, comunitiva, que quebra todo o osso, quando tem estilhaço, né? E a gente vai avaliando aí de uma forma bastante característica. Aqui, como um caso interessante, né, bastante importante, a criança teve uma queda aí da própria altura e, a princípio, a queda a gente coloca os braços como apoio e foi o que aconteceu realmente. Ele teve uma fratura, né, microfratura, a gente pode dizer assim, no perfil dá para se avaliar melhor, né? Foi feita a imobilização, né, com gessinho, super importante a tipoia, tá? Por que a importância da tipoia? A tipoia, além de auxiliar no apoio desse braço, que vai pesar, ele acaba ajudando aqui nessa articulação a não ficar muito de uma forma só, né? Muito para baixo. Então, ela dá um apoio nessa articulação para que essa calcificação comece a melhorar, como nós estamos observando aqui 4 semanas após todo o procedimento. A característica da cicatriz da criança já está bastante melhor aqui na condição do rádio, né, que a gente pode observar, está bem mais caracterizado o posicionamento, aí a consolidação óssea, sem nem ter uma alteração na região aí da fase de crescimento dessa criança. Algumas características aqui, quando quebra, né, quando tem uma fratura na região de placa de crescimento, né, ele tem uma deformidade, né, acaba levando esse paciente a ter vários tipos de problema. Tá? Aqui a gente pode observar algumas fraturas, né, por erro de consolidação. Olha aqui como acabou tendo uma consolidação antes de ter a fase de crescimento. Aqui a mesma coisa, o espaço articular dessa fase de crescimento acaba, né, espaço da articulação, então isso pode fazer o paciente ter diversas deformidades, tá? Deformidades que a gente fala de valgo, calvo, na região de cotovelo também pode ocorrer, deformidades como tortuosidade da região do ombro, da região do próprio olecro, então isso pode ocorrer de várias formas. Outro tipo de acidente aqui já automobilístico, tá? Então teve um acidente lá, pai e mãe, e acabou ocorrendo uma fratura, né? Aqui, assim como chegou lá no raio-x, é aquele famoso vamos fazer como dá. Quando se tem uma fratura, a gente não pode esticar, a gente não pode alongar o membro. É super importante tentar deixar um posicionamento mais próximo do possível, né? Mas também não podemos esticar. Em uma incidência, a gente consegue observar uma sobreposição da imagem, né? E quando a gente faz um possível perfil, né, da forma que dá, como eu já mencionei, a gente consegue ver a gravidade dessa fratura, né? Aí a gente fez, o médico, né, fez o tratamento lá, fez a cirurgia com o fio de Kirsch e automaticamente o tratamento vai se evoluindo aí e vai sendo acompanhado com imagens de radiologia, né? Isso é super importante, que a gente vai indicar a patologia, indicamos a fratura, acompanhamos o tratamento e a evolução desse quadro aí do paciente. É super importante. Aqui, algumas formas que os médicos, a mão até identifica, né? Os médicos mais antigos faziam algum tipo de redução aí de fratura, quando se faz uma imobilização, então depende do tipo da fratura, né? E aí ele faz uma redução dessa fratura, claro que isso anestesiado, isso tudo de uma forma mais tranquila, né? Os médicos ortopedistas faz uma redução dessa fratura de uma forma que não agrave tanto o quadro e não demore tanto o tratamento dessa criança. Mais uma nova aqui, né? Uma nova patologia específica. O paciente teve uma queda também da própria altura, onde ocorreu a fratura específica. Aqui no zoom a gente consegue visualizar que não foi uma fratura por completa, como a gente chama, né? Então não fraturou todo o osso, ou seja, desta forma é mais fácil de se ter a consolidação. Foi colocado o gesso, né? Colocado o gesso e após aí uns 2 meses a fratura já está começando a ter uma consolidação maior na região. Lembrando que as crianças têm uma evolução maior aí do quadro, isso acaba
ajudando de uma forma melhor. Para os técnicos de imobilização, é super importante esse método, tá? É um método de imobilização diferente do que nós estamos acostumados, né? A gente costuma ver gesso fechadão, né? A gente costuma ver aquele enfaixamento também que auxilia, ajuda bastante. Isso é o que a gente chama de gesso fendido. Fendido porque tem uma fenda, né? Literalmente. Para que é essa fenda? Para qual que é a função? É o que a gente mencionou, para que mantenha o crescimento desse osso, dessa estruturação, né? E também para auxiliar na hora de fazer um curativo, na hora do retorno ao médico, ele consegue só retirar as faixas da região proximal e da região distal desse paciente, para que ele consiga um avaliativo melhor aí. E aí a gente vai avaliando, né, vai olhando alguns tipos de fratura, várias complicações, né, cada uma delas com a sua particularidade, e o que leva a nós o acompanhamento lá na região do centro cirúrgico, né? É super importante a gente ter esse conhecimento, é super importante a gente ter esses cuidados, né? Aqui feito também o uso do fio de Kirsch para que tenha uma redução maior aí da fratura, para que tenha uma correção melhor dos desvios, para que tenha, utilizando as imagens do arco cirúrgico, né, do arco C, uma identificação melhor na hora da cirurgia, e aí o médico vai fazer uma fixação melhor. Então, a importância dos nossos métodos da radiologia em si é mega importante. Na radiologia pediátrica, então, não se fala, por ter todo esse acompanhamento, desde o início do diagnóstico, da hipótese diagnóstica, até o tratamento e a finalização do tratamento desse paciente. É super importante. Mais alguns casos aqui eu trouxe bastante para a gente ter como curiosidade, para a gente ter como um pouco mais de conhecimento referente a esses cuidados específicos. O fio de Kirsch novamente usado, né? Alguns fios de Kirsch, acho que a grande maioria, pelo que eu conheço, eles ficam expostos para fora, ó, tá vendo? Eu particularmente coloquei fio de Kirsch também quando tive uma fratura de rádio e una, também coloquei, ficou para fora também, né? Incomoda, né? Muitas vezes, mas o método é bastante plausível, né? Um método bastante inteligente, importantíssimo aí para que tenha uma redução e fixação do osso em si e uma melhoria aí do paciente. Olha como evoluiu o quadro e olha como a consolidação da fratura, né? Essa aqui já é mais agravante, né? Aqui já foi lá no fêmur, teve o estiloide, né? Então, o cuidado com isso precisa ser muito importante. Aqui colocou um gesso, né? Para imobilizar de uma forma maior. Olha aí o gessinho na criança, é chato de ver, é complicado, eu imagino, para a criança deve ser pior ainda, né? Mas é uma forma, um mecanismo aí que precisa ter de imobilização. E aí, ó, conforme o acompanhamento das imagens, dos exames, o paciente não teve nenhum problema referente a fases de crescimento e o osso totalmente consolidado. Isso que é a importância para a criança ter uma condição de vida bastante bacana aí. Alguns tipos de problemas, a gente vai trazer agora alguns tipos de problemas que são voltados à radiação, né? Isso, problemas que fique bem claro, muitas vezes por falta de conhecimento profissional, por falta de uma empatia, né? Por falta de um profissionalismo muitas vezes, mas às vezes a gente sabe que o número de exames do paciente vem aumentando muito, no raio-x não se fala, na tomografia muito mais, né? Então tem um avanço muito grande aí dos tomógrafos, nós sabemos que a evolução da tecnologia deles está cada vez maior, mas com isso o aumento de dose, né? Alguns fabricantes, alguns profissionais estão trabalhando muito com a otimização de dose. O que seria? É a redução, né? Quanto menor a radiação, melhor ao paciente, né? Mas que seja uma menor
radiação, mas com um exame laudável, um exame que tem uma condição de ser avaliado pelo médico, pelo profissional. Tá? Então, a gente acaba visualizando aí um auxílio, uma utilização muito grande da radiação, isso acaba tendo aumento de dose, né? O importante, para a proteção radiológica infantil, a gente não precisa nem falar muito, né? Mas esses tópicos é super importante. Primeiro, repetição mínima, né? E como que a gente vai fazer repetição mínima, professor? Como eu mencionei anteriormente, conversando, explicando, tentando acalmar a criança, tentando conversar com os pais, explicar a imobilização para os pais quando for necessário, segura os pés, segura as mãos, segura apoiado. Tomem bastante cuidado com isso, para que não precise repetir. Fazer o exame uma vez só, você já está, além de fazendo o médico ter uma imagem propícia a laudo, propícia a identificar uma possível patologia desse paciente, ao mesmo tempo você tem uma condição melhor desse paciente. A imobilização, como eu já mencionei, tempo de exposição curta, tá? Aí, a que eu mencionei lá anteriormente, os profissionais, os técnicos da radiologia pediátrica, eles têm que entender que, assim, eu faço um raio-x de tórax com 96 kV no adulto, a criança eu não posso fazer isso de forma alguma, né? De forma alguma. Por quê? Criança menos espesso, né? As condições dessa criança é menor, caixa torácica menor e assim sucessivamente. Então, preciso reduzir muito mais essa dose, né? As proteções gonodais, proteções de tireoide quando possível, proteções nos pais sempre quando for importante, tá? Trouxe aqui, mas a gente já conhece bastante, né, os protetores, o avental de chumbo, o protetor de gônadas, protetor de tireoide, luvas plumblíferas, super importante, óculos plumblífero também super importante. Profissional, técnico em radiologia, usem, tá? Usem esses materiais. Tanto quanto os pais forem segurar, tanto quanto as crianças forem fazer um exame de tórax, coloca na pelve. Vai fazer um exame de, vai fazer um exame de perna, de membros inferiores, coloca o protetor de tireoide. Isso não vai perder tempo. Pelo contrário, né? Você vai estar beneficiando a criança e fazendo um serviço de qualidade. As normas da proteção, nós sabemos que a RDC já veio ultrapassar essa evolução, já trouxe uma melhor condição aos profissionais, mas vamos lá. A própria Anvisa, tá? A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela traz como diretrizes, tanto para radiodiagnóstico, radiologia, médico-odontológico, dentro da antiga 453, ela já adotava literalmente os sistemas de proteções radiológicas. Tá? A RDC não é diferente, né? Também traz os mesmos conceitos. A CENEM também, os equipamentos utilizados na realização desses controles precisam estar devidamente calibrados e rastreados. Tá? Isso serve para os empresários, né? O pessoal que rege, os gestores. Tomem bastante cuidado, tenham sempre os equipamentos calibrados, tanto importante para o profissional que atua com você, o profissional técnico em radiologia, o tecnólogo, tanto quanto para os pacientes. Né? Isso é de suma importância. E os princípios é o que a gente já conhece. Justificação, o médico precisa justificar o porquê que está fazendo aquele exame, né? Precisa ser utilizado, vai ser necessário, ótimo, né? E aí precisa várias exposições para aquele paciente? Talvez não, né? Então, tentar manter, melhorar, quanto mais melhor, quanto menos melhor, na verdade, né? Então, de uma forma sempre bacana. A otimização é super importante, tá? Sempre a seleção adequada, usar os acessórios, fazer todo o procedimento, nível de referência, fazer todo com cuidado, para que isso não precise ser repetido
diminua a dose, baixa. Vai ficar bom o exame? Vai, tá? Mas de uma forma melhor. E o limite de dose, a gente não precisa nem colocar, né, que são os recomendados, né, são de uma forma rotineiras, e aí a gente precisa medir a espessura, tá? A hora de radiografar. O ideal é não usar uma grade difusora em espessuras inferiores a 10 a 12 centímetros, o que pede a lei, tá? Então a criança vai fazer um tórax, vai fazer um abdômen, ok, vamos usar a grade. Não vai usar em membros inferiores, superiores, vai sem grade, tá? Porque nós sabemos que a grade a gente precisa aumentar a dose, né? E automaticamente vai aumentar a dose na criança. O ideal, né? Muita gente não conhece, muita gente não sabe o que é. Se viu isso no curso técnico, ótimo. Se viu isso no tecnólogo, ótimo. Né? Esse é o famoso espessômetro. Como que eu vou calcular a dose, então, professor? Como que eu vou saber? Tá aqui, tá? Não é chave de segredo, né? Espessura é a espessura do paciente, a região que você vai radiografar, vou radiografar o tórax, é o abdômen, independente da região, é a espessura, vezes 2, mais constante do aparelho. Onde eu acho essa constante do aparelho, professor? Lá no aparelho que você trabalha, diminui, diminui, KV até o mínimo. Vai mostrar lá, normalmente 30 ou 40. Né? Isso depende de cada aparelho, tá? Por isso que a gente está mencionando 30 a 40, ok? Pode ter menos? Pode. Tá? Eu já vi aparelhos com 25 de constante do aparelho, mas isso reduz o mínimo de KV lá e aí você vai achar a constante do seu aparelho. O resultado é exatamente o KV, ok? Então dá para medir a dose do cálculo do paciente, ok? Mega importante para um exame de qualidade é a colimação, tá? A gente precisa ter uma colimação adequada, a gente precisa evitar a repetição, volto a bater na mesma tecla, a gente precisa ter uma técnica ideal e esse conjunto de tudo vai fazer um exame de qualidade no paciente, ok? Evitar movimentação com a imobilização, evitar que o paciente se mexa. O importante, vou fazer um tórax, professor, como que eu vou saber? Criança, eu não tenho como falar. Enche o peito de ar e segura, né? Não, segura, espera. A caixa torácica do paciente, ela faz assim, ó. Enche, segura, espera. Encheu? Expiração máxima. A gente consegue, tá? E aí, aqueles famosos protetor de gônadas, muitos lugares não tem mais, né? É só da região específica, tá? Ó, né? Os pequenininhos, tá? Muitos lugares não tem mais. Tudo bem, mas usa o protetorzinho de tireoide, que é pequeno, usa o protetor de gônadas também, ajuda bastante. E aí o grande problema, professor, os riscos de radiação em crianças. Qual que é o grande problema disso? Né? As crianças, o tecido dela é mais radiosensível. Está em fase de crescimento, professor. A célula está em fase de crescimento. Né? Então tem a regeneração celular, pode causar uma lesão, uma morte celular no paciente, causar uma apoptose ou até uma necrose. Né? Então isso acontece. E aí a criança, né, ela tem mais tempo de vida para manifestar o que a gente chama de câncer, cataratas. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque a dose é acumulativa. Se com um dia de vida a criança você colocou tal dose, quantos raio-x na vida essa criança vai fazer? Quantas tomografia na vida essa criança vai fazer? Então a gente precisa pensar nisso. Por isso a importância da otimização de dose. E aí sabemos quando adquirimos uma imagem, a radiação é super importante. As crianças são sensíveis à radiação, a maneira como nós realizamos os exames. E a gente precisa entender que desde criança ao adulto, a criança vai poder ser exposta à radiação e vai acumular cada vez mais esse processo, ok? Aí é uma área que a gente brinca bastante, da área de humanização, né? Super importante, como eu mencionei anteriormente. E alguns hospitais, algumas clínicas, elas brincam um pouco, elas trazem um pouco mais de cor, elas ajudam um pouco
o ambiente hospitalar, né? A gente sabe que aquilo tudo muito branco, tudo muito azul, tudo muito verde, e aí acaba trazendo a criança de uma forma de medo, uma forma de receio, uma forma de estar dentro daquele ambiente e não conseguir ficar naquele ambiente especificamente falando. Tá? Então, alguns hospitais trazem isso como recurso, trazem isso como ajuda, auxilia também na hora do tratamento. Aqui são alguns leitos, né, que são utilizados. No hospital que eu trabalho, em si, eu vejo muitos desenhos, eu vejo muita pintura, os leitos em si, às vezes, dentro do ambiente também tem uma visão estrelados e tal, isso ajuda bastante, né? Isso é terapêutico muitas vezes, né? Aqui são os aparelhos, uma ressonância magnética, às vezes na tomo, no próprio raio-x também tem vários tipos de sala que levam isso a ter uma consciência melhor e aí tem uma ideia bem bacana dos pacientes. Um arquivo pessoal, tá? Só para a gente poder entender um pouco a importância da imobilização. Mais que isso, para a gente tentar fazer um posicionamento adequado, né? Só para a gente ver, e aí, no seu consentimento, essa imagem, ela tá certa, tá correta? O posicionamento do paciente aqui para um exame de tórax tá ideal? Tá bacana? A gente pode melhorar? Sim, sempre pode melhorar, tá? Às vezes um girar do tórax, às vezes um girar da pelve, a gente vai ver isso, acaba melhorando a imagem do paciente. Ficou mais retinho, tá? Aqui a gente vê que está obliquado, ó, tá meio rotacionado para um lado, a gente consegue observar o paciente um pouquinho, uma tortuosidade, né? Só para a gente entender, uma posição em AP, né, do tórax, a gente vê aqui, ó, olha aí que eu mencionei, ó, a sonda, tá? Tá passando aqui na região esofágica do paciente e aí normalmente ele vem aqui na região abdominal, tá? Aqui um posicionamento adequado, tá? Em AP, olha aí, não tem rotação, tá? Já, olha aí a rotação que cria nessa região. Olha a cavidade, o tamanho que a gente observa da área cardíaca desse bebê, né? Acaba aumentando gigantesco aí a área específica, né? E sem contar na tortuosidade dos arcos costais aí na região, né? Então isso dificulta o médico muitas vezes a fazer um laudo, a dar um diagnóstico, a auxiliar no quadro específico desse paciente, né? Vale lembrar uma ressalva. A gente está vendo aqui fios, né, eletrodos. Esse exame não foi eu que fiz, tá? Só para a gente poder ter uma característica. Alguns exames, tá, em crianças principalmente, a gente não pode tirar eletrodos, tá? A não ser que a médica autorize, a não ser que a enfermagem autorize, não pode tirar, tranquilo. Ou ela mesma já retira, tá? O que é bacana na área da enfermagem, na área da radiologia pediátrica, é que muitos, principalmente no hospital que eu trabalho, né? Muitas técnicas auxiliares de enfermagem, elas ajudam bastante, tá? Não tem aquela característica, não vou ajudar, sai correndo. Não, pelo contrário, tá? Aquela criança, ela ajuda, ela posiciona muitas vezes, ela tenta deixar o mais alinhado possível, retira fios de uma forma mais tranquila, então isso acaba nos ajudando, tá? Mais um outro caso, ó, tá vendo? Reto, tá? Não está perfeito, mas está reto e um posicionamento já com maior tortuosidade. Isso aumenta, pode levar o médico a indicar uma cardiomegalia, né? Mas olha aqui, a gente consegue observar até pela região cervical como que está torto esse paciente, tá? E aí, olha aqui, às vezes a gente chega no leito, o paciente está desse jeito, desta forma. Um monte de fio em cima, né, eletrodo, e aí pergunta, pode retirar o eletrodo? Tá tranquilo? Pode. Ela vai lá, tira bonitinho, beleza. É super importante observar, tá, na imagem que o paciente está torto, né, ele está torto. O que tem aqui ao lado dele, que a gente está vendo, na neonatal ajuda muito, tá? É toalha, é pano, é lençol, é faixa, tá? Então você coloca em volta do paciente e consegue ajustar o posicionamento.
E aí mexe, alinha, coloca os braços para cima, dá uma ajustada nessa criança. A pelve é super importante na neonatal, tá? O corpo é bastante pequenininho, né? Claro que em adulto a gente precisa estar com a pelve também alinhada, né? Na hora do posicionamento de tórax. Aproximações de tórax. Sim, a coluna, ela vira. Se você está com o tórax reto, mas a pelve torta, a sua coluna está assim, ó, torta. Automaticamente o arco diastasis vai ter uma tortuosidade. E na pediatria, as crianças, às vezes, é do tamanho de uma caneta. Caneta, literalmente. Tá? Então, é importante. Ajeita a pelve, coloca retinho, coloca bonitinho, e aí o posicionamento automaticamente vai ser bem melhor. É certeza, tá? Pessoal, trouxe algumas referências bibliográficas. Ao longo da minha aula também, essa aula vai estar disponibilizada para o professor Rodrigo. Ao longo das minhas aulas também eu coloquei algumas referências bibliográficas, tá? Esse é o material que eu quis trazer para vocês. Fico à disposição, caso tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade de me chamar. Sigam minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, é Sidney Silva. Tanto o Instagram quanto o LinkedIn, perdão, é Sidney Silva. Lá no Instagram é sidney.silva-rádio, tá? Siga lá, tá aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso eu tiver alguma dúvida, a gente pode conversar e bater um papo referente a isso. Deixo uma frase para vocês, onde é super importante. A melhor maneira de prever o futuro é criá-la, tá? De Abraham Lincoln, ok? Então, assim, você está aí nesse momento ainda com dúvidas de tudo isso? Nossa, eu não sei, radiologia, você vê nas redes sociais, todo mundo... Galera, não é assim. As coisas não é assim que funcionam, tá? Se você reclamar da chuva, amanhã vai chover. Se você reclamar do sol, amanhã vai ser sol. Então, assim, aproveitem a vida. A positividade te traz coisas positivas, tá? Então, tragam para você coisas positivas. Auxilie para você mesmo coisas positivas. Porque quanto mais positivo, mais positividade, tá? Tira da sua vida aquelas pessoas que são bola murcha, tá? Aquelas pessoas que levam você a pensar errado. Não, estudar, não, é sabadão, é domingo, não vou estudar não, isso daí, esquece isso, tá? Estudem, tira 30 minutinhos do seu dia, 30, cria uma rotina. Você está no curso ainda, está no curso de técnico, está no curso de tecnólogo, já é formado, não importa, tira 30 minutos do seu tempo, do dia, e vai estudar alguma coisa. Mas eu estou no curso técnico, professor, hoje à noite eu tenho aula de anatomia. Estuda essa aula. Tecnólogo, a mesma coisa. É aula de toma amanhã? Estuda toma amanhã. 30 minutinhos do seu dia, isso vai te abranger. Outro detalhe, fica a dica. Eu gosto de toma, eu gosto de ressonância. Estudem dentro desse conceito. Abrange mais o seu conteúdo. Mas o momento é agora. É dentro do curso técnico, é dentro do curso tecnólogo. Vai para o estágio já conhecendo. Vai para o estágio no intuito de conhecer ainda mais. E aproveitem as oportunidades. Tá bom? Agradeço a todos a presença. Um beijo grande a todos. Professor Rodrigo, novamente, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço.